Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, desencarnados, desencarnados e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Agradecemos a Deus pela oportunidade da vida e por estarmos nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Centro Espírita Altivo Panfiro, para mais uma reunião pública. Chegando a esse final de ano, que nós possamos estar bem harmonizados, todos, né? Muito voltados para o Papai Noel, mas que não esqueçamos que o verdadeiro nascimento é do nosso Mestre Jesus. Então, que possamos estar sempre sintonizados, né? Voltados para o amor conforme o Cristo e o Pai nos ensinou. Nós já estamos nos preparando já para a mudança para a sede nova, que fica aqui mesmo, a 30 metros daqui da casa, na Estrada dos Bandeirantes, 2312, onde, terminado a construção, a obra, nós teremos imenso prazer em poder receber todos aqueles que ainda não conhecem, que podem ter a oportunidade de ver a nova sede, que foi necessário dado o crescimento, né, das pessoas que confiam no nosso trabalho, que têm a fé, a esperança de um mundo melhor, de melhorar-se, né, na evolução espiritual. Então, a doutrina espírita veio exatamente para nos mostrar a forma como nós devemos ver a vida, né? Essa vida eterna, e em especial, porquanto estamos encarnados, seguirmos os ensinamentos de Jesus, seguirmos os mandamentos de Deus. Então, que todos possam vir conhecer a nova sede. Nós continuaremos com a mesma programação como nesses 5 anos aconteceu aqui na casa. Nós teremos lá nova livraria, o consultório médico, nós teremos a cantina, enfim, fomos abençoados, amparados pela espiritualidade amiga que nos permitiu essa realização. E a nós, trabalhadores voluntários da casa, agradecemos a espiritualidade que nos amparou e principalmente também pelos dirigentes da casa que pôde nos proporcionar esse trabalho. Então, fica aqui o nosso agradecimento e os nossos votos para que todos possam vir comparecer. A todos os internautas e todos que, durante todo o ano, né, desses 5 anos, vêm acompanhando a casa. O nosso tema hoje, como vem sendo, é a parábola do ensinamento de Jesus e do filho pródigo. Quem vai nos trazer o estudo é o nosso irmão Sérgio Fernandes. E na hora do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã Conceição, que vai nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6. Que nós vamos fazer a leitura nesse momento, capítulo 6, que fala do Cristo Consolador. E o item 6, que nos diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes
que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos. Mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim, como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes, livres e felizes, no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais uma reunião pública, para falarmos do seu ensinamento, Mestre. E somos agradecidos por esta oportunidade que nos proporciona. Somos agradecidos ao Pai pelo direito à vida, pelo direito de aqui estarmos para aprendermos sobre os seus mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Agradecemos ao Altivo Panfiro, diretor espiritual desta Casa de Amor, e toda a falange de espíritos que sustentam o pilar desta casa em amor, carinho, fraternidade e harmonia. Agradecemos a todos aqueles que aqui encontram-se presentes, a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais, para que possamos transformar este dia em mais um dia feliz. E assim, Mestre Jesus, pedindo a sua permissão, mas sobretudo a permissão do Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu passo a palavra ao irmão Sérgio, que Jesus lhe abençoe. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos nós que nesta manhã viemos aqui, esta casa de amor, essa casa de oração, de paz, buscar
entendimentos, esclarecimentos sobre as verdades espirituais. A casa, no dia de hoje, abre o espaço para trabalhar ensinamentos de Jesus, né? Normalmente nós fazemos as reuniões sobre o estudo do Livro dos Médiuns, e nesse mês estamos estudando aqui os ensinos de Jesus, em especial a parábola do filho pródigo, né? Que nós temos aqui essa lição muito importante. É uma parábola longa, em que eu vou dar uma leitura para que todos tenham entendimento do que se trata, né? Então, essa parábola foi contada por Jesus numa época, no momento em que ele estava lá numa reunião, numa casa, num jantar. As pessoas recebiam lá no Oriente, naquela época, as pessoas em sua casa, no jantar, só que ele convidou ali para a mesa todas as pessoas, né? Lá não só os fariseus, mas também todas as pessoas ditas de má vida. E isso era muito discriminado naquela época. Então Jesus contou uma série de 3 parábolas, e essa foi a terceira, que ele diz o seguinte. Então Jesus disse o seguinte: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas,
matas um novilho gordo para ele. Então disse-lhe o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então essa é um conto em que Jesus trazia os seus ensinamentos ao povo daquela época. E nós, já passados 2000 anos, precisamos entender, analisar por que Jesus fazia esses comentários em parábolas, né? Allan Kardec, tratando sobre a lei natural, pergunta, né, aos espíritos sobre a necessidade, por que vir assim a doutrina espírita para esclarecer os ensinamentos? E numa resposta a essa pergunta, os espíritos dizem: a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Então a parábola é uma pequena história que dentro dessa história ela tem assim um fundamento moral, um ensino moral. E Jesus usava sempre exemplos da época. Então nós vamos ouvir falar aqui sobre a terra, vamos falar sobre a vinha, vamos ouvir falar sobre o candeeiro, vamos falar sobre a moeda que era usada na época, vamos ouvir falar sobre a ovelha, enfim. Então Jesus usava os exemplos que aquelas pessoas tinham, pessoas rudes, que sua maioria não tinham educação formal, né, não sabiam ler, não sabiam escrever, isso era restrito aos escribas, pessoas que eram dedicadas a isso, mas a população, de um modo geral, não tinha esse conhecimento. Eram muito poucos que tinham esse conhecimento. Então, a forma mais fácil que Jesus encontrou era contando história. É como nós fazemos com os nossos filhos, né, as nossas crianças pequenas, quando a gente quer dar o exemplo, a gente conta um caso, né, conta uma história, uma vivência e explica à criança. Então, Jesus fazia assim. Então, nós, nessa parábola, ela encerra, assim, vários ensinamentos e precisamos entender com o olhar da época. Olhando hoje em dia, né, nós pensamos, o filho pediu as coisas dele ali, que tinha direito, e o pai deu e foi embora. Mas aquela época, e inclusive ali no Oriente, né, aqui já é um Oriente mais próximo, mas os orientais têm um respeito muito grande para o mais velho, para o pai, que ali é uma sociedade patriarcal muito forte, como ainda existe hoje em alguns países do Oriente Médio e do Oriente mais distante, como a Índia, Paquistão, em que o pai, o mais velho, ele tem um respeito muito grande pelos seus filhos. Então, e a família tem uma conotação muito grande. Hoje em dia, ainda tem algumas sociedades dessas em que os filhos vão fechar os seus negócios comerciais e tudo mais, mas a última palavra é o pai. Ele faz o acordo, mas ele vai ao pai e explica: ó pai, eu estou fazendo esse negócio assim, 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 assim. Aí o pai concede ou não, dá a autorização, e aí o filho faz. Tal é o respeito que essas sociedades atribuem às pessoas mais velhas, né? Até porque são pessoas que têm uma vivência, né? Os cabelos brancos nossos, assim, né? A pele enrugada, né? Encarquilhada, é resultado de muito ensinamento, de muita aprendizagem, né? Às vezes o nosso corpo é doído, é porque nós apanhamos muito pelo meio do caminho e a gente sabe o que é o certo e o que é o errado, qual é o caminho melhor e qual não é. Mas na nossa sociedade, os nossos filhos, os nossos jovens faz as coisas e vão embora.
foi embora, vamos fazer a situação, a gente sabe que ele vai bater com a cara na parede, a gente alerta, olha, não é bem assim, tome cuidado, preste atenção com suas amizades, olha a sua vida, veja como vai fazer, aí ele vai, bate com a cara na parede. Mas este é um processo de aprendizagem também, ele vai aprendendo. Então, naquela época, quando o dono da propriedade com a sua família, ele e os filhos obedeciam ao pai e seguiam aquelas regras, e mesmo depois da morte, eles mantinham assim uma certa união, uma certa ligação com as pessoas. Então, aqui é o pai com 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. E aí o filho mais novo, ele por algum processo, ele pede ao pai a sua parte já do direito que ele tem. Qual é a minha parte na propriedade? Então isso à época foi uma afronta muito grande para aquela sociedade, o filho pedir já a sua herança com o pai em vida, né? É um sinal de que, olha, você vai morrer, eu quero que você morra, eu quero a minha parte. A natural seria o pai deserdar o filho, vai embora e pronto, né? Mas Jesus usa esses ensinamentos para trazer a todos nós uma nova perspectiva de vida. Então, nessa história que ele conta aqui, ele, quando faz alusão ao pai daquela propriedade, ele está falando de Deus. E quando fala dos filhos, né, do filho mais novo, que é o filho pródigo, e o filho mais velho, ele está falando de nós, da humanidade. Então, quando nós vemos essa passagem, essa história, nós nos inserimos nessa situação. Então, era a forma com que Jesus poderia dizer isso. Então, quando o filho mais novo pediu a sua parte na herança, o pai deu, né? Contrariamente do que era esperado pela sociedade. A sociedade naquela época esperaria que Jesus, né, ao falar essa parábola, o pai teria que deserdar o filho. Mas não, o pai não deserda o filho, ele dá a sua parte na herança e faz. E aqui nós temos uma primeira lição que Jesus traz para todos nós, que Jesus veio romper com uma forma de pensamento sobre a ideia de Deus. Então, para os judeus, naquela época, Deus era justo, mas ele era um pai duro, um pai firme, um pai que não perdoava, não era um pai amoroso, era um pai que defendia a sua classe, defendia a sua tribo, defendia ao seu povo. Mas Jesus já veio trazer a ideia de um Deus amoroso. Então, isso já foi uma quebra de pensamento muito grande, uma mudança de conceito muito grande. Tanto é que nós ainda herdamos desse passado a ideia de que Deus pune a gente, né? Quando a gente faz alguma coisa que a nossa consciência aponta que nós não fizemos bem, a gente fica assim, meio incomodado, né? Desconfortável em relação a Deus. E às vezes nós até deixamos de rezar, saímos, deixamos de ir à igreja ou ir à casa espírita com uma vergonha porque nós erramos. Mas Jesus veio trazer a ideia de um Deus bom, justo e misericordioso. Então, o filho, ele pega a sua parte lá da herança, vende a sua parte, pega o dinheiro e vai morar num país distante. Então, temos aqui uma primeira lição que nos fala sobre a parábola, em que nós também temos muito, que é sobre o livre-arbítrio, a liberdade. Então, o filho teve a liberdade de pedir
a sua parte na herança e o pai deu. E ele, livre para agir, vendeu tudo que tinha, pegou o dinheiro e foi morar num país distante. E foi viver de gozos, de festas, naquela situação toda, até que acabou seu dinheiro. E aí, depois que acabou o seu dinheiro, ele não teve como se sustentar. Nesse país distante também teve lá uma dificuldade em que a fome chegou e ele não tinha onde trabalhar, foi trabalhar lá sustentando aos porcos. E o porco, para aquela civilização, à época, significava assim o mais baixo nível de trabalho, porque o porco era imundo, vivia ali comendo as lavagens, vivia na pocilga. Então, quem trata do porco seria a pessoa que estaria no mais baixo nível da sociedade. Então, Jesus usa esse exemplo para dizer que aquele filho que vivia lá com o pai bem na sua propriedade, ele saiu, fez uma escolha e aí daquela escolha teve as consequências e ele foi viver no nível mais baixo. Então, todos nós temos a liberdade e fazemos as nossas escolhas. Né? Todo dia nós fazemos escolhas. Acordamos pela manhã, já fazemos a escolha. Né? Acorda-se na cama, aí pensa, vou levantar ou não vou levantar? Então já começa logo ali, né? A escolha. Vou tomar um banho ou não vou tomar um banho agora? Vou tomar café ou não vou tomar café? Eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? Vou fazer aquilo. Então a vida é feita sempre de escolhas. E cada escolha que nós fazemos, ela tem uma repercussão, tem uma consequência. Né? E o filho, quando teve essa escolha, ele, ao invés de aplicar os seus recursos, investir e trabalhar, ele gastou, foi perdulário. E aí, qual foi a consequência? Ele ficou numa extrema pobreza. E aí, o que acontece? Nessa sua extrema pobreza, ele começou a sentir a fome e a dor. E ali, ele trabalhando, quando a dor veio e apertou ali a sua questão, ele começou a raciocinar e pensar, poxa, eu fiz uma escolha que não foi tão boa. Né? Lá na casa do meu pai, até os servos têm uma alimentação melhor. Quer dizer, nem a comida dos porcos eu posso comer. O que me pagam não dá para o meu sustento. Então, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir a ele, pai, olha, eu errei, reconheço que errei, mas agora eu gostaria de trabalhar ser o seu servo, trabalhar para você. Então, esse processo, né, também mostra que toda vez quando nós cometemos assim um erro, quando nós fazemos assim uma atitude que é contrária às leis do homem ou às leis de Deus, nós temos um caminho a percorrer até voltar ao equilíbrio. E aí nós vamos precisar muitas das vezes termos força e termos coragem para assumir o erro diante da sociedade, diante da família, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que na família não é bem aceito, e aí a gente tem que, quando assume aquele erro no trabalho, né, profissional, isso acontece, diante dos colegas, diante da sociedade, é horrível, né? Quando a gente vê aí as notícias, fulano foi preso porque fez isso, né? Aí aparece nos jornais, na situação. Então eu fico imaginando assim, o esforço de que aquela pessoa tem que fazer ao se expor de que seu erro foi mostrado. Né? A dor daqueles que estão à volta e que expõem o erro do seu filho. Então uma mãe, um pai, quando sente que o filho foi preso, a gente fica assim com uma dor muito grande, né? Porque é uma exposição muito grande e ficamos sujeitos a críticas, né? Por que essa mãe não deu educação para esse filho? Coitada da mãe, a mãe deve ter se desvelado dia e noite, rezado na cabeceira do filho o tempo todo, e aí o filho toma aquele caminho. Então a volta para a casa do pai, que é a volta do equilíbrio, nos mostra a necessidade de um esforço muito grande. E esse filho,
Ele, naquele momento, ele se decide. Ele que foi um egoísta em tomar toda aquela riqueza para viver da sua forma, ele não quis se submeter ali às orientações do pai, né? Ele quis seguir a sua vida, ele teve as consequências. Então, a todo ato de liberdade que nós temos, que nós fazemos, a gente vai ter uma consequência que está associada à responsabilidade daquele ato. Eu vou comer muito. Aí come muito, come muito. Tem a liberdade de comer, mas ele vai ter a responsabilidade de assumir as consequências dos excessos. Colesterol, açúcar, né, desequilíbrio da saúde, né, dores nas pernas e tudo mais que pode acontecer daquilo. Eu vou sair para ali beber com os amigos. Vai beber, não é proibido, mas vai assumir as consequências do alcoolismo, de uma doença e tudo mais. Então, a toda liberdade, nós temos uma responsabilidade. E aí precisamos assumir a responsabilidade, como esse filho mostra aqui. Então, o filho voltou para casa. Ele volta para casa, né? E aí, quando o pai o vê longe chegando, ele sai correndo para abraçar o filho. Ele vai abraçar o filho. Então, o filho que deveria ter sido deserdado, o pai a abraça e o beija e manda-lhe trazer as sandálias, o anel e a roupa, né? A sandália para dizer que ele não é um servo, ele é da família. O anel como reconhecimento de que o pai o acolhe, o recebe em casa como seu membro de família, dando-lhe o sinal de perdão de tudo que ele fez de errado no passado. E também as vestimentas para que ele possa se reaver diante da sociedade. Então, esse filho, quando decide, ele precisava se reaver com seu pai, e o pai o mostra, se reaver diante da sociedade, porque a sociedade critica, e quantas vezes nós criticamos algumas atitudes que outras pessoas fazem, né? Nós falamos, criticamos, né? E aí ele teve que encarar a sociedade também, mas o perdão do pai e acolhimento do pai já foi um ponto que diante da sociedade, a sociedade não pôde meter, mas ele precisava ter, assim, o perdão do irmão mais velho. Que o irmão mais velho, como ainda por aqui na nossa sociedade, temos um pouco, estamos perdendo isso, mas o irmão mais velho era aquela pessoa que substituía o pai, era aquela pessoa responsável, na ausência do pai, assumir os trabalhos. E diante de alguma divergência entre o pai e um filho, o irmão mais velho, ele era o responsável por fazer aquele entendimento, de fazer aquela união. E à época, quando o irmão mais novo pediu sua riqueza, o irmão mais velho se omitiu. Ele se omitiu. Então, o irmão mais velho que estava no momento em que o irmão mais novo chega e o pai o abraça, o pai promove a festa. Né? O filho diz, olha, eu quero ser o seu servo, não precisa. Ele, não, você é meu filho, você volta. Você estava perdido e aí você agora veio para a vida, você escolheu o seu caminho. Ou seja, aquele filho pródigo, o mais novo, ele ter pego o dinheiro, gasto tudo, ele assume a sua condição, ele reconhece o seu erro, ele tem uma atitude de arrependimento e faz a volta, né? Então, todos nós, quando erramos, como falei aqui, nós cometemos, a doutrina espírita nos fala lá no livro Céu e Inferno, quando trata sobre o Código Penal da Vida Futura, que toda vez que a gente erra, nós temos um caminho para ser trilhado. E o caminho o primeiro fato é o arrependimento. Nos arrependermos, não arrependimento de boca para fora, me arrependi.
é aquele arrependimento sincero do coração que é feito, em que nós emitimos esse arrependimento e a gente diz, Senhor, se eu pudesse, eu não faria de novo. Quantas vezes nós já erramos e a gente já disse, Senhor, se eu pudesse. Então, quando nós nos arrependemos sinceramente, Deus ouve a nossa prece. Mas o fato de se arrepender não é o suficiente para o processo de aprendizagem. Então, aquele jovem, ele se arrependeu, mas ele precisa fazer um caminho de volta, que a doutrina espírita fala da segunda fase. A primeira é o arrependimento e a segunda é a expiação. Porque se eu causei um mal a alguém, né, eu preciso sentir na minha alma, na minha vivência, né, sofrer as consequências daquele mal que eu fiz. Então ele expiou lá trabalhando junto aos porcos, né, naquela pobreza muito grande, tendo sofrimento. Então, quantos de nós, às vezes, né, cometemos um crime e aí somos julgados, vamos para o presídio, vamos por uma colônia penal, ou perdemos algumas oportunidades, fizemos alguma coisa errada no trabalho e aí somos demitidos do trabalho, ficamos sem emprego, a gente custa arrumar outro emprego por conta daquilo. Então entramos numa fase de expiação, é onde nós vamos vivenciar a dor daquele erro cometido. Uma vez expiado aquele processo, há a fase seguinte, que é a de reparação. Ou seja, eu vou devolver à vida tudo aquilo que eu retirei. Então, uma pessoa que é um assassino, em que ele mata algumas pessoas, né? Ele vai sofrer as consequências dos crimes que ele fez, né? Vai ser preso, vai vivenciar algumas dificuldades, vai sofrer no seu corpo, na sua vida, as consequências daquilo, mas depois, quando estiver redimido com a lei, ele vai retribuir. Aí, de repente, ele vai ser um médico, vai ser um enfermeiro, vai ser um cuidador, que vai trabalhar pela vida. Vocês estão entendendo como é que é o processo da vida? Então, tudo isso acontece conosco. Então, hoje, podemos estar numa fase de arrependimento, podemos estar numa fase de expiação, ou estamos numa fase de reparação, de devolver para a vida, receber no nosso lar um filho comprometido, um companheiro difícil, um pai ou uma mãe doente, para podermos doar na situação. Então, esse é um processo do mecanismo de libertação das nossas dificuldades. E é que aquele filho estava buscando. E o pai, na figura de Deus, que é bom, justo e misericordioso, recebe o seu filho, né, daquela forma para a recuperação. Veja só, o pai, ele não é conivente com o erro do filho. Ele sabe que o filho errou. Ele sabe das dificuldades do filho. Mas no momento em que o filho sinceramente se volta ao pai, ele o acolhe, como faz com todos nós. Então, ele mandou lá matar o seu melhor bezerro, o melhor animal que tinha lá, e fez uma festa. E a comunidade vai. E a comunidade naquela época ali eram poucas famílias que tinham, mas era a festa para todo mundo. O irmão mais velho, que estava no campo, quando volta, vê uma festa assim, então ele chama um servo. O que houve? O que está acontecendo aí? Ele, o seu irmão mais novo voltou, veio para casa e o seu pai o acolheu e está fazendo uma festa para ele. Então o papel do irmão nesse momento era de se associar ao pai, né? De se associar ao pai naquele momento em que o pai estava recebendo o irmão, mas ele não. Ele, naquele momento que ficou junto ao pai, ele se mostra na sua realidade, como um filho também, egoísta também. E aí ele não quer ir na festa. Aí o pai vem e conversa com ele, como nós lemos aqui. Poxa, vamos lá na festa, seu filho voltou, seu irmão voltou. Aí o filho mais velho reclama. Eu fiquei aqui com o senhor o tempo todo, o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com meus amigos.
e agora você faz isso com o meu irmão que gastou dinheiro na vida toda e agora volta? E aí o pai diz, seu irmão estava morto e agora está vivo, está voltando para a vida. Vamos lá. Então, essa parábola mostra os dois filhos, né? Dois filhos que são egoístas. Somos nós, a humanidade, nós somos egoístas, né? Um assume o egoísmo, foi corajoso e foi viver a vida. O outro era um egoísta covarde que ficou ali, dentro daquela vida, aceitando aquela condição, mas intimamente ele trazia situações de revolta, né? Então isso acontece com muitos de nós, que às vezes nós vamos lá à missa, vamos ao culto religioso, a gente fala em nome de Jesus, Jesus tem poder, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas intimamente a gente deseja a morte para uma pessoa, a gente deseja o mal para aquele parente ou aquele vizinho que não nos agradou, não nos fez a nossa vontade. Então nós, apesar de estarmos convivendo dentro da sociedade, seguindo as normas, seguindo as leis, seguindo a moral, intimamente nós estamos revoltados e insatisfeitos. Então essa parábola mostra muito bem como nós somos em humanidade e como nós agimos em humanidade. Mas Jesus nos passa a ideia de um Deus bom, bom. Ele é justo, mas ele é bom e é misericordioso. Então essa parábola mostra a misericórdia de Deus, né, para com todos nós. Então a gente faz. Nós temos os nossos erros, né? Se a gente for ali para o espelho, né, no banheiro quietinho, olhar, naquele dia tu fez isso, naquele dia tu fez aquilo, Então a gente tem aí uma lista de erros, de dificuldades, né? Naquele dia você respondeu mal, naquele dia você deu uma de sonso e não atendeu o pedido da pessoa, naquela outra vez você jogou mais água quente na ferida. Então, apesar disso, que isso ainda é muito inerente nosso, apesar disso, Deus nos aceita do jeito que nós somos. Então, Deus não castiga a todos nós. Nós é que acabamos nos machucando. Porque Deus, Ele é o grande legislador, Ele criou as normas, as leis e colocou essas leis nas nossas consciências. E nós percebemos isso. Muitas das vezes, quando nós fazemos alguma coisa que não é o correto, né, a nossa consciência acusa. Poxa, peraí, maneira aí, você está sendo muito duro, está sendo muito ríspido com essa pessoa, quebra o galho. Aí, às vezes, a gente, é mesmo, vou fazer, não, deixa eu maneirar aqui. Ou então a gente bate o ombro e continua fazendo, e aí aquilo fica registrado na nossa consciência. A nossa consciência registra todas aquelas maldades, todos os erros que nós fizemos. E nós, por um mecanismo de processo de evolução, de crescimento, nós vamos trilhar esse caminho de volta para refazer aquela situação. Não necessariamente com a mesma pessoa, porque aquela pessoa já seguiu o caminho, já deve ter ido, crescido, mas eu vou reaver o erro, o problema, a questão. Então o pai, naquele momento, disse para o filho, olha, o seu irmão estava morto, ele agora veio para a verdadeira vida, ele agora entendeu o sentido da vida, porque nós também, como o filho pródigo, a gente errou muito, né? A gente bateu muita cabeça por aí, achando que a vida era só festa, era só balada, era só beber, era só desfrutar, aí quando a gente enxerga que não é bem assim, e a gente cai, nós caímos em si, nós entendemos e a gente quer fazer esse caminho de volta. E Deus compreende isso e sabe que esse nosso processo de maturidade vai nessa direção. E Ele aceita esse nosso pedido. Então, ele naquele momento, o filho mais novo, ele já estava aceito no caminho, o filho mais velho, ele estava nesse processo. Então,
esse ensinamento, a grande lição, nos mostra de que Deus tem esse amor por todos nós e que apesar dos nossos erros, das nossas dificuldades, das nossas lutas, né, das nossas incompreensões, Deus está junto a todos nós. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas questões íntimas e que nós devemos não nos distanciarmos de Deus, porque toda vez quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos distanciando da sua lei. Não é Deus uma figura como um ser humano. Deus nós entendemos pela sua lei, pela lei de amor, pela lei de justiça, pela lei de caridade, pela vida em sociedade, pelo trabalho que nós devemos fazer, pela adoração a Deus, pelas preces que nós devemos fazer em intimidade. Então, entendemos Deus pelas suas leis, pela natureza. E quando nós nos distanciamos dessas atitudes, quando nós começamos a ter atitudes e ações que não são em conformidade com a lei humana, mas principalmente com a lei de Deus, com a lei de amor e a lei de justiça, nós nos distanciamos de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Deus está ali, a sempre nos amparar. No momento em que eu me virar sinceramente para Deus e pedir o perdão e para seguir, Deus vai nos trazer condições para que possamos sermos acolhidos e fazer o melhor caminho. E Ele nos concede a todos nós material, e um material abundante, para que nós possamos trilhar esse caminho de volta. Um deles é aqui, a Casa Espírita, onde nós vamos estudar o Evangelho do Cristo, que também foi outro presente de Deus para todos nós. A vinda do Cristo, há 2000 anos atrás, é um exemplo de quão misericordioso Deus é para todos nós. Nós recebemos de Jesus as orientações, os ensinamentos, para que nós pudéssemos ter a melhor conduta e alcançarmos a verdadeira felicidade. Não a felicidade da matéria, né? A gente sempre pede, né? A gente sempre pede nas nossas orações, assim, quer ter uma casa, quer ter um emprego com bom salário, quer ter filho sem problema, quer ter um carro bacana, a gente quer isso, quer aquilo. Normalmente nós pedimos, né, nos nossos petitórios, boa parte está vinculado às necessidades materiais, porque ainda somos espíritos, ainda presos a questões materiais. Mas à medida em que nós formos entendendo que Deus é imaterial e que nós somos espíritos imortais, né, e que na casa do Pai nós teremos várias moradas, moradas em outros corpos, moradas em outros mundos, e que nós viveremos como espírito, e que esse espírito, à medida em que ele vai se aperfeiçoando em inteligência, né, em maiores conhecimentos e sentimentos também, né, buscando fazer o bem, trabalhar na caridade, esse espírito vai ascendendo, ele vai adquirindo uma felicidade maior e vai deixando as questões materiais de lado. Então Jesus nasceu lá num berço de capim, né? Tem até uma musiquinha que a gente canta aqui na evangelização, né? Um menino assim nasceu num berço tão pobre que era de capim, entendeu? Então ele mostra a humildade, que não há necessidade de termos assim uma abundância material, buscarmos ter sempre o necessário e sermos felizes com aquilo, entendermos que a importância da felicidade está no trabalho da condição espiritual, e nós vamos alcançar o céu, né, ou o inferno, que esse céu e inferno está dentro da gente, e isso será de acordo com a nossa conduta. Se eu tenho uma conduta de amor, eu receberei tudo de volta em amor, porque tudo aquilo
que nós escolhemos, né, tudo aquilo que nós jogamos para a vida vai trazer de volta. Então, se eu trabalho com amor, com respeito, né, não é que eu vou chegar ali, pegar o meu inimigo, abraçar, não vou conseguir fazer isso, mas no meu trabalho profissional, na minha relação, no meu dia a dia, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa caridosa, não ser violento nas respostas, né? Porque às vezes alguém fala com a gente uma coisa, a gente, tá aí, pega aí. A gente dá logo uma resposta meia grossa para a pessoa sair de perto, né? Não, é trabalharmos com amor em nossas atitudes. E isso vai nos forçar a trabalhar a nossa tolerância, trabalhar a nossa compreensão, trabalhar a nossa aceitação da condição que está aí. Tem coisas que eu posso mudar, mas tem outras que eu não vou conseguir mudar. E a gente vive, às vezes, ali batendo, achando que mudando o síndico do prédio, mudando o governador, mudando o presidente, tudo vai mudar de uma hora para outra. Não vai mudar. A mudança está dentro da gente. E conforme eu fizer essas escolhas, eu terei aquela consequência de termos um céu em algum momento, ou seja, a consciência tranquila, a paz, apesar de todo o trabalho, todo o esforço que temos que fazer, ou então vivermos a condição de conflito, que é o inferno que a gente vive no nosso dia, que nada dá certo, consequência das nossas escolhas. Então, nós na Casa Espírita podemos aproveitar esse estudo, esse conhecimento que a Casa Espírita nos dá. Não só as palestras das reuniões públicas, mas também os cursos que a nossa casa oferece, onde nós vamos estudar em maior profundidade, e nos estudos há o diálogo, há a conversa, há a dúvida. Aqui é só palestra, né? O palestrante chega aqui, fala para todos, as pessoas ouvem, tomam passe e vão embora. No curso há discussão, tira minha dúvida, poxa, mas eu não consigo entender isso, eu não consigo resolver isso. Porque quando eu começo a me esclarecer, eu começo a entender todo o panorama. E aí eu vou começar a aplicar todo aquele aprendizado, né, no dia a dia, e aí nós vamos descobrindo, desenvolvendo a nossa sabedoria. E essa sabedoria, ela vai nos levar lá na frente à fé plena, à felicidade, à realização. É um trabalho contínuo, é um trabalho dia a dia, é um trabalho que é feito aqui na Casa Espírita, mas principalmente na nossa vida de relação, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa sociedade. E estamos aqui encarnados, cada um na sua vida, trabalhando essas potências da alma, esses valores da alma. Então que possamos, nesse momento do mês de dezembro, em que a nossa sociedade comemora o Natal, né? E que o Natal é vendido pela figura do Papai Noel, da árvore de Natal, dos presentes, tudo isso, né? Tudo isso a gente pode vivenciar, mas o mais importante é nós nos identificarmos com o aniversariante, com o Mestre Jesus, com esse Espírito que, como nos disse aqui os Espíritos, que ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Então Jesus é o modelo, é o guia, é o governador do nosso planeta, e ele conhece a cada um de nós, ele tem a sua história. Então é lícito, é justo, é necessário que nós elevemos nosso pensamento a Jesus em nossas preces, que façamos as nossas preces, os nossos pedidos a Jesus, mas também que possamos buscar agir como Jesus agiu diante das diversas situações da vida. Quando a gente vê naquela sinuca lá de bico que a gente não sabe o que vai responder, se a gente puder fazer assim, como o Senhor Jesus agiria nesse momento? O que Jesus diria nesse momento? Então a gente pergunta, pede, que nós vamos receber dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos guias espirituais, que também estão trabalhando junto a nós. Tem uma porção de gente, espíritos que não quer ver a nossa felicidade,
mas também existe assim espíritos valorosos, espíritos poderosos que querem a nossa felicidade, a começar por Jesus. Então, a todos vocês, minhas irmãs, meus irmãos, que esse Natal seja um momento assim de profunda felicidade, né? Dependendo do que tem na mesa, se tem o pão, se tem rabanada, né? Se tem o queijo ou se não tem outra coisa, mas que seja da felicidade do coração, da alma, da certeza, da convicção de que o Senhor Jesus está a nos amparar e Ele faz esse amparo por todos esses benfeitores espirituais que seguem junto a todos nós, tá bom? Então que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus habite para sempre em nossos corações. Fiquem com Deus. Agradecemos ao irmão Sérgio pelo estudo e fica aí o convite para que possa nos presentear com os seus estudos para o ano 2024. Vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza de pedir aos médicos que se posicionem. Querido Mestre Jesus, chegando o momento do passe, pedimos a sua permissão, Mestre, que por intermédio dos espíritos bondosos que dirigem esta casa, que pela mão dos médios possam transmitir os fluidos e energias que todos nós viemos buscar. Assim, já sentindo harmonizados, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Meus irmãos, então é Jesus que dá essa mensagem, que é dar o Espírito de verdade. E o Espírito de verdade nós sabemos que é o próprio Jesus. E Jesus vem nos falar, vem falando assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhe dizer que eleve sua resignação à altura das suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, Jesus está aqui nos dando um consolo diante das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos. A gente pode chorar, mas não pode desesperar e achar que não temos ninguém nos ajudando, porque nós temos a ajuda dos bons espíritos, do nosso anjo de guarda e do próprio Jesus, que está atento às nossas necessidades. Então, ele que era o puro, que não tinha nada a resgatar, não tinha que provar nada, porque ele já era perfeito. Ele passou pelas dores aqui na terra e ele chorou também, com toda a pureza e com toda a elevação dele, ele chorou e foi consolado. E é isso que ele vem nos falar, que nós também podemos chorar, mas que seremos consolados. Mais na frente ele fala: trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Então, Jesus está nos amparando o tempo todo e Ele está cultivando no íntimo dos nossos pensamentos. Isso quer dizer que Ele está atento a todas as nossas necessidades e Ele está atento ao nosso processo evolutivo também, porque antes de 2000 anos, Ele vem semeando há milênios
Ele vem semeando a sementinha da verdade. Os seus ensinamentos são como a semente que Ele está a semear para que nós possamos progredir. E Ele está cultivando essa semente no nosso íntimo, nos acompanhando nossa evolução, nos ajudando e nos guiando, nos buscando colocar-nos no caminho reto. Então, ele fala assim também: nada está perdido no reino de nosso Pai, e minha preciosa semente. Me perdi aqui. Nada está perdido no reino de vosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam tesouros que devem tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, ele vem nos falando que todas as nossas dificuldades pelas quais passamos, as dores, os sofrimentos, o esforço que nós fazemos para vencer, tudo é contado na lei de Deus em nosso favor. O nosso esforço de progredir, de elevar, de fazer com que a sementinha de Jesus, que Jesus semeou em nossos corações, possa florir, possa germinar, florescer, crescer e dar frutos. Então é isso que Jesus espera de nós, que Ele possa nos abençoar agora e sempre. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Conceição pela sustentação do passe e vamos passar agora para uma mensagem do plano espiritual, que nos diz: paz a todos vocês, amados do Pai. Paz. É com grande carinho e amor e satisfação que findamos mais um ano de trabalho juntos. Que no próximo ano, com a permissão de Deus, Pai de amor e misericórdia, continuemos juntos nos árduos trabalhos, alavancando o progresso, cuidando, abraçando, abrigando, aconselhando, falando de amor do Pai, enfatizando o Evangelho de Jesus e cumprindo com os mandamentos do Mestre. Hoje, nesta reunião tão singela, poucos ainda sabem o significado de uma confraternização cristã, o significado de todos reunidos, com palavras que soam amor entre os cristãos espíritas, entre as religiões, entre os encarnados e desencarnados. Que não só neste dia em que se comemora o nascimento do Cristo, se unam para se despedirem do ano. Que se mantenham unidos, se perdoando, dando boas-vindas ao novo ano. Permitam que Jesus seja o guia e modelo que devem seguir e se mantenham unidos também para os trabalhos e estudos do Mestre. Abracem-se em prol do amor maior. Corrijam-se dos maus hábitos que ainda tens. Estejam unidos em meio a dores que virão diante das pedras que surgirão no caminho da vida. Caminhem sem reclamação. Sejam fortes. Lembrem-se que as dores surgem causando sofrimentos avassaladores, tristezas, angústias. As doenças de muitos podem ser um sinal de Deus para lhes mostrar a necessidade de trabalho do amor ao próximo. Mesmo que vocês não estejam bem, não se aproveitem dos irmãos de longa caminhada terrestre. Façam preces pelos mais necessitados para que possam ter forças
para se levantarem. Não julguem quem lhes ofendem. As chagas causadas pelas ofensas formam cicatrizes divinas, e com elas serão mais fortes e confiantes, terão mais fé e mais amor. Se revidarem tais ofensas com as mesmas palavras de ódio, com calúnias, irão se igualar ao outro, abrindo brechas, se conectando com o mal, se deixando cair sem ter como se levantar. Ficar triste pela ingratidão dos outros é entrar na prisão, onde a penitência é a mágoa, algemado pelos ressentimentos. Todos os sentimentos contrários ao amor são capazes de causar doenças graves no coração. Suportem as lutas e as dores, que são provas e expiações, que não são castigo e fazem parte da caminhada do espírito imortal. É necessário que passemos por tais dores para libertarmos o espírito imortal que somos e alcançarmos voos rumo à perfeição de Deus. E em meio a elas, termos a oportunidade de aprender a fazer o certo, de perdoar mais, de abraçar mais, de entender que somos todos, mas todos, filhos do mesmo Pai. Pensem nas dificuldades que aprendem e se fortaleçam. Nada é fácil, somente para os acomodados, que permanecem estacionados, tudo parece ser fácil. Portanto, não se desesperem com as guerras, a fome, a miséria que vos cercam. Façam preces, peçam ajuda e saberão como agir. Jesus e Kardec, paz a todos. Um irmão, guia trabalhador do Cristo. Querido Pai e Mestre Jesus, a este guia trabalhador do Cristo, agradecemos pela mensagem que recebemos. Agradecemos, Mestre Jesus, a sua presença, porque tu disseste, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, tu estarás presente. Sentimos a sua presença e lhe agradecemos. Agradecemos aos guias espirituais, os dirigentes espirituais desta Casa de Amor, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec, e a todos os demais guias que nos sustentam em amor, carinho, fraternidade, a todos nós que aqui viemos buscar a harmonia, a proteção, as energias e os fluidos necessários. Muito obrigado, Allan Kardec, pela sua obra. Muito obrigado, Jesus, por nos trazer o verdadeiro sentido da vida. E chegando ao final desta reunião pública, pedimos a Ti, Jesus, mas sobretudo ao nosso Pai, que possa nos abençoar para o final do ano e ao ano que se inicia. Assim, pedimos também, em nome do nosso amor, em nome do amor que temos por Ti, Jesus Cristo, mas, sobretudo, pelo amor que sentimos pelo nosso Pai, a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAL, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito obrigado a todos. E lembrando que nós ainda temos a rifa do café da manhã.
encontra-se ali na livraria, e que todos possam continuar ainda este ano frequentando a casa, porque nós teremos a reunião pública no próximo sábado, teremos a reunião pública da próxima quarta-feira, e que todos sejam abençoados pelo nosso Pai. Muito obrigado a todos. Aqueles que se